E agora é a hora da nossa historinha, né? Então, fechem os olhos, nós vamos orar rapidinho para o Papai do Céu nos abençoar e a gente entender toda a historinha que Ele quer falar conosco. Fechem os seus olhos. Amém. Tia, quer orar? Amém. Papai do céu, muito obrigada por esse momento de dança, de música, de EBD, para poder estar aqui com as tias e com vocês, crianças, mesmo que de longe. Muito obrigada por nos proporcionar tudo isso, porque sabemos que o Senhor não nos deixa faltar nada, principalmente o alimento espiritual. Então, neste momento, traz concentração para a gente, traz atenção para que a gente possa internalizar essa historinha e colocá-la em prática nas nossas vidas e poder contar para todos os nossos amiguinhos, para que eles possam saber das maravilhas que Jesus fez. Então, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, na história que nós vamos escutar hoje, que as tias vão contar hoje, eu acho que a tia não sabe muito bem dessa história. Olha, tia Tica me convidou que ela ia me contar uma história para mim e para vocês. Então, eu estou aqui, ó, sem saber. A história é sobre um homem que vivia na cidade de Tarso. Ele nasceu lá. Só que ele não era um homem muito bonzinho assim. O coração dele, tia, era muito escurinho, porque ele guardava sentimentos ruins. A senhora acredita? Ai, meu Deus, ele fazia mal para as pessoas? Fazia. Ele via e fazia. O nome dele era Saulo. Ele vivia na cidade de Tarso. Saulo de Tarso? Isso! Aí, sabe o que é que ele fazia? Ele não gostava de cristão, não gostava de pessoas que falassem de Deus. E ele pegava, entrava na casa de todas essas pessoas que ele sabia que adoravam o Senhor e tirava elas dentro de casa e levava, sabe para onde? Para a prisão, por falar de Jesus. Tia, então, se eu fosse do tempo dele, ele ia entrar na minha casa e na casa das crianças e iam pegar a gente? Poderia sim. Porque ele estava com o coração muito, muito duro, cheio de raiva dos cristãos. E a Bíblia diz até que ele tinha ódio. Olha que sentimento ruim. O coração dele devia estar bem escurinho, bem fechado. E em coração assim, Jesus não entra, né? Não, porque Jesus é educado, né? É. Então, ele foi até o sumo sacerdote, que era uma autoridade naquele tempo. E sabe o que ele fez? Ele pediu ao sumo sacerdote para poder ir na cidade de Damasco, que era uma cidade perto de Tarso, para prender outros cristãos. Então, não bastava só ele prender e fazer mal aos cristãos da cidade dele, ele queria ir para outra cidade para fazer mal também. Aí ele foi. Só que Jesus, o nosso Pai, ele é muito surpreendente. Ele gosta de fazer as coisas do jeito dele e mudar vidas. Então, enquanto Saulo estava indo no caminho para chegar em Damasco, Jesus apareceu numa voz. Os céus se desceram numa luz. E aí, quando Saulo viu essa luz, ele não conseguia enxergar nada, mas ele escutou uma voz. E essa voz dizia assim, ó: Saulo, por que você me persegue? Me arrepiei. Isso Jesus falando. E aí, Saulo ficou assim sem entender, porque ele não conseguia ver nada, não conseguia enxergar, por causa da luz forte. Todos os homens que estavam com ele também não conseguiam enxergar. Aí Saulo perguntou assim: quem é o Senhor? Aí Jesus foi e respondeu com toda a calmaria, todo o amor que tem na voz dele, e falou assim: vá para a cidade de Damasco, que lá você vai saber o que fazer. Então, ele foi. Os homens carregaram ele, porque de repente, depois daquela luz, Saulo ficou cego. Porque Jesus tinha tapado os olhos dele. E aí os homens carregaram ele até a cidade de Damasco, já que já estavam muito pertinho. Carregaram ele e Jesus foi falar com o servo dele que tinha lá na cidade de Damasco. O nome desse servo era Ananias. Você conhece, tia? Vou conhecer agora, né, tia? Com certeza.
Quem não conhece, presta muita atenção. Jesus foi e chegou a Ananias assim, numa visão. Imagine como não é maravilhoso, né? Ai, eu queria muito. Jesus chegou numa visão para Ananias e falou assim: Ananias, vá até a casa de Judas e lá você vai encontrar um homem e eu vou lhe dizer o que fazer. Então, Ananias, cheio de medo, porque Jesus falou o nome de Saulo. Jesus falou que você vai encontrar um homem chamado Saulo. E aí, Ananias já sabia quem era Saulo, já tinha escutado as histórias. E Ananias, cheio de medo, eu ficaria com medo. Também, imagine se ele perseguiu os cristãos. E Ananias era cristão, então ele ia querer fazer mal para Ananias. E tinha chegado a Damasco que Saulo iria lá para prender os cristãos. Imagine, Ananias ficou cheio de medo, mas ele fez o quê? Mesmo com medo, ele decidiu obedecer, que é isso que o Senhor gosta, né? É isso que alegra o coração do nosso Pai, não é? Então, ele foi até a casa de Judas e encontrou Saulo lá, e foi, estendeu as mãos assim e curou Saulo, e a Bíblia fala que foram escamas que saíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Então, tia, essas escamas era tipo assim, todo o mal que tinha nele, que deixou ele cego, caiu e aí ele virou uma nova pessoa. Exatamente, porque depois que os olhos dele foram abertos, ele passou um tempo com os discípulos de Jesus e aí ele passou a acreditar em Jesus. Olha como Deus faz as coisas, né? Então, depois que ele acreditou e ele passou um tempo lá com os discípulos, ele começou a pregar a palavra de Jesus em Damasco. Acredita nisso? Saulo! De um homem que não acreditava, que prendia os outros cristãos, ele passou a acreditar e pregar a palavra do Senhor. Olha que incrível. Olha o que Deus faz. Transformação, hein? E houve mais alguma transformação? Sim. Teve algumas outras partes da história que, assim, os judeus ficaram com muita raiva de Saulo, porque ele começou a pregar a palavra do Senhor. Então, eles começaram a perseguir Saulo e disse que iriam pegar ele para matar. Só que isso chegou aos ouvidos dos novos amigos de Saulo e, graças a Deus, Deus enviou assim um plano para eles, sussurrou assim no ouvido deles um plano e aí colocaram Saulo numa cesta e desceram ele pela janela na entrada da cidade e Saulo foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Saulo foi perseguido também, sabe por quê? Os cristãos não acreditavam nele, não acreditavam que ele tinha mudado, porque eles ficaram com medo. E aí eles não queriam que Saulo fosse para rodas deles e ficasse lá e conversasse. Imagine como ficou o coraçãozinho de Saulo, né? Triste, porque ninguém aceitava ele, ninguém acreditava na mudança. Mas então, Jesus é maravilhoso, porque Jesus tinha lá outro homem e ele chegou para o povo, a roda dos cristãos em Jerusalém, e ele falou de Paulo, falou das maravilhas que o Senhor fez na vida dele, da transformação verdadeira. Acredita? Então, aí depois disso, todos passaram a acreditar em Saulo. Eu falei Paulo, mas era Saulo ainda. Era Saulo ainda, tia, eu me confundi um pouquinho. Mas é Saulo. E aí, era Saulo ainda. E aí, depois de tudo isso, Saulo passou a pregar em Jerusalém e todos viram a mudança. E aí, Jesus quis dar um novo nome para ele. Uma nova vida, um novo nome. Como foi o nome? Paulo. Agora sim, ele passou... A gente ganhou spoiler da história. Agora sim, ele passou a se chamar Paulo. E ele fez maravilhas. E se você procurar na Bíblia, tem vários livros que foram inspirados por Deus. Ele inspirou a Paulo a escrever cada livrinho da Bíblia. Alguns livros. Agora, eu vou fazer umas perguntas para a tia, que vocês também devem responder em casa. Ai, meu Deus. Vai, tia.
Quem era Saulo? Saulo era um homem muito malvado que perseguia os cristãos. E era Saulo de Tarso, porque ele morava lá em Tarso. Isso! Deixa eu ver. O que foi que aconteceu no caminho para Damasco? Já sei. Essa é fácil. No caminho para Damasco, ele estava indo para fazer mais maldade. E aí, uma luz muito forte apareceu para ele, que era Jesus, Deus. E aí, ele ficou cego. E Jesus falou que ele ia saber o que fazer lá em Damasco. Exatamente. E agora, nós vamos passar uma atividadezinha para vocês. Para vocês colocar bem na mente de vocês essa historinha e nunca, nunca, nunca esquecer. E quando vocês terem algum amiguinho que mudou por causa de Jesus, vocês vão abraçar ele e se alegrar com ele e acreditar na mudança do Senhor. A tia Ju vai passar a atividade. Olha, a atividade que vocês vão fazer é muito, muito legal. E é uma coisa para estimular vocês que estão aí na quarentena, com preguiça de assistir a aula da escola. Brincadeira, eu sei que vocês são crianças disciplinadas. Então, vocês vão pegar um papel e um lápis, ou onde vocês quiserem escrever. Pode ser também, quem tiver celular pode digitar. E vai fazer um texto. Esse texto pode ser tipo uma redação, ou pode ser um poema, ou pode ser uma narração, pode ser um texto que você descreve, não um texto descritivo. Pode ser até uma musiquinha que vocês quiserem fazer. Uma musiquinha, fazer uma melodia, né? Quem sabe tocar violão que vai na aula de Tijef, até hoje já põe em prática o que aprendeu. E vocês vão fazer um texto sobre como Jesus pode transformar a vida de uma pessoa. E vocês vão fazer esse texto bem bonito, bem caprichado. Pode até desenhar, viu? Desenha. Desenha mesmo que, ó, gruda mais na cabeça. E aí vocês vão pegar e falar assim, ó, mamãe, terminei. Manda pra tia. Porque a gente vai ver o texto de vocês e vai fazer, sabe o quê? Postar foto desses textos. A gente quer muito, 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 muito ver, porque é uma forma da gente estar pertinho, ver que vocês estão entendendo a história. Isso. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar para a mamãe, diz a tia que a gente ficou com essa dúvida, que aí a gente responde vocês também. E aí a gente vai pegar essa foto do texto e vai colocar nas redes sociais da igreja, para que outras crianças vejam como vocês aprenderam a história e já estão, ó, multiplicando, que nem Paulo fez. Exatamente. Paulo não saiu contando sobre Jesus, vocês vão fazer a mesma coisa em forma de texto. Tá bom? Pronto? A gente está com muita saudade de vocês. Amamos vocês. Faz aqui um coração, tia, aqui no... Um beijo. Até a próxima. Uma coisinha rapidinho, tia. Olha, antes de acabar, a gente vai dar um avisinho. E esse aviso agora é para papai e para mamãe. Então, se eles não estiverem aí perto de vocês, vocês chamam, papai, mamãe, vem cá que titia quer falar. E aí você, olha, papai e mamãe do seu filho querido, a gente quer pedir um favor para vocês. Para que vocês possam estar nos mandando esse feedback pelos grupos do WhatsApp ou até mesmo pelo direct do Instagram, para que a gente possa entender a necessidade das nossas crianças e possa trazer aqui o conteúdo que elas precisam nesse momento, da melhor forma possível, tá bom? Então, isso é muito, muito, muito importante. Muito obrigada. Era só isso. Beijão. Tchau.